Fala guerreiro alfartano, fala guerreira alfartana, tudo certo? Sou o professor Dalmo Azevedo, professor de Direito Administrativo e Ética aqui no Alfacom, e eu seria aí responsável pela condução de um trabalho nosso na análise do direito administrativo a partir dessa aula. Então eu sempre gosto de trabalhar primeiro com a fundação do nosso trabalho, depois a gente vai falar de atuação administrativa. Então é essencial nessa aula aqui, aliás, nesses primeiros momentos que a gente vai ter juntos, nós fazemos um trabalho de conceito, de teorização, para que você comece a enxergar, caso você já não conheça plenamente o direito administrativo, que você comece a enxergar de uma forma definitiva o direito administrativo, a sua composição, como funciona, e fica muito mais fácil. Quando você for ver atos, serviços, qualquer assunto mais para frente, fica muito mais prático de entender. Tá? Então, vamos para a parte bem inicial, bem conceitual mesmo, para a gente poder ir progredindo. É uma questão de lógica. A gente tem que ir desenvolvendo um trabalho lógico no nosso foco aqui. E nós vamos, nessa aula, falar sobre uma tríade extremamente importante para o nosso trabalho, conceitual: Estado, governo e administração pública. É essencial você saber identificar esses três caras para você conseguir entender exatamente o que a matéria de direito administrativo estuda e, consequentemente, regulamenta, normatiza. Né? Então, vamos começar logo indo para a tela. E a primeira coisa que eu vou te mostrar é essa questão de Estado. Toda vez que você está falando em Estado, você está falando numa pessoa jurídica de direito público. Tá? Estado é uma entidade com personalidade jurídica própria, então ela é uma PJ de direito público. Isso vai ficar muito claro a importância mais para frente no desenrolar das nossas aulas, tá? Mas ele tem personalidade jurídica, que a grande função dele é fazer uma composição plena desses três elementos que eu vou te mostrar: povo, território e poder. A ideia do Estado é ser uma entidade, uma personalidade jurídica, uma entidade física com personalidade jurídica própria, que venha a organizar essa composição. Claro, o Estado estará submisso a uma legislação maior, que é a nossa Constituição Federal, que é ela que vai determinar quem é o povo, quem é o território, como que o poder funciona, e vai ser o Estado responsável por fazer com que isso tudo seja efetivamente consolidado. Por isso que a gente diz, o Estado é uma personalidade jurídica de direito público que vai fazer esses três elementos se comunicarem de forma plena. Pô, pensa no seguinte, cara, imagina um território. Território, espaço físico, uma composição geográfica de uma determinada área. Imagina um território. Aí você pega o povo, que é o componente humano ali, né? A galera, o ser humano, a pessoa. Pega essa galera e enfia num território. Chega para eles e fala assim: existe um poder. O poder de condução do nosso território. Fica à vontade, produza como quiser. Cara, aquele povo vai se matar para poder dominar o poder, para ter o poder em suas mãos. Então não funciona. Aliás, também não funcionaria simplesmente falar vive aí, porque esse povo ia querer invadir outros territórios, provavelmente. Território que se dá mole, ele nem sabe que não é dele. Então, quando você fala em povo, território e poder, são três elementos extremamente dissociados. Então você tem o componente humano, o componente geográfico e o componente de poder, de condução. Eu preciso estabelecer como que isso vai ficar consolidado. Isso se consolida na formação de um Estado. Já percebeu quando você começa a estudar lá o direito constitucional, uma das primeiras coisas, né, óbvio, que você vai se deparar, o artigo 1º da Constituição, é essa composição, a forma de governo, a forma de Estado, o sistema de governo, o regime de governo. Por quê? Porque você precisa enxergar como que esse grupo vai estar funcionando. Aliás, esse estudo de povo, território, poder, você faz no direito constitucional também. Porque é essencial essa visão. A Constituição Federal é a lei responsável por determinar como que esses elementos estarão organizados, consequentemente, formando o que nós chamamos de Estado. Então, voltando aí para a tela, o Estado é essencialmente a composição desses três caras. Sempre lembrando que o Estado estará sempre sob a batuta de uma Constituição, no nosso caso, né, a Constituição da República Federativa do Brasil, ou simplesmente a Constituição Federal. Então nós temos o povo, lembrando o componente humano, né, o território, que é o componente geográfico, o espaço físico necessariamente, e o poder, que é o componente condutivo, né, a condução dessa composição. Eu tenho o poder de julgar, eu tenho o poder de executar, eu tenho o poder de fazer um monte de coisa. Eu só preciso definir como que isso vai funcionar com esses três caras, tá? Então, falou Estado,
Primeira coisa, necessariamente eu estou falando na entidade, né, com personalidade jurídica própria, que vai fazer com que esses três caras se comuniquem e funcionem efetivamente. Então você está criando uma pessoa jurídica que vai ser a representante de povo, território e poder. Porém, é óbvio que a partir do momento que você vai desenvolvendo o seu trabalho no direito constitucional e você aprende lá a questão de república, federação, blá blá blá, e você aprende o papo de o povo, o poder emanar do povo, é que a coisa começa a se mostrar para você de uma forma mais completa. Pô, beleza. Eu tenho povo, território e poder. Só que eu preciso entender o seguinte: esse povo, esse poder, esse território são devidamente estabelecidos pela Constituição, eles têm que ser selecionados. Eu preciso que o poder esteja na mão de alguém, já que é o poder condutivo, o poder de direção, esteja na mão de alguém que o povo colocou ali para levar esse território à frente. A partir do momento que você começa a pensar nesse outro lado, deixa eu apagar aqui e fazer isso, você tem o Estado definido e você precisa definir, estabelecer quem é que vai conduzir a função desse Estado, surge o segundo conceito essencial, que é o conceito de governo. Então, o que seria o governo? Governo necessariamente é a autoridade diretiva do Estado. Quando você fala em governo, você fala naquelas pessoas que foram eleitas, selecionadas, apontadas pelo povo para serem os responsáveis por conduzir o Estado de forma efetiva. Então, falou o governo, falou em cúpula diretiva do Estado efetivamente. Porque, vamos lá, a gente tem que ter esse raciocínio. O Estado é uma coisa concretizada, só que ele não pode trabalhar por conta própria. Você não pode chegar para o Estado e falar, Estado, vai lá e faz. Não, peraí, quem é o Estado? Né? Quem é que vai conduzir efetivamente o Estado? Aí nós temos um corpo diretivo. Esse corpo diretivo, indicado pelo povo, chama-se governo. Então, ao governo se dá toda a atribuição de conduzir, dirigir o Estado na forma que a Constituição Federal estabeleceu. Tá? Então, falar governo é você pensar exatamente nesse conceito. Nós temos conceitos muito antigos de governo, mas o nosso conceito atual definitivamente é essa ideia de cúpula diretiva eleita pelo povo. Não à toa, hoje é muito comum você identificar o tempo, né, a condição temporal da história do Brasil através de governos. Ah, porque no governo Collor, porque no governo Fernando Henrique Cardoso, no governo Lula, no governo Dilma. Então você começa a pensar nisso, porque o governo Bolsonaro, o governo Temer, você começa a enxergar a história do Brasil através da cúpula diretiva do Estado. Porque quando essa cúpula é definida, ela passa a dirigir mais o Estado para o lado social, para o lado liberal, para o lado econômico, para o lado da saúde. Então tem-se essa condução efetiva através de pessoas selecionadas. Agora vamos pensar no seguinte, beleza, o governo está constituído. Ele está lá para dirigir, para determinar programas, projetos, para determinar a direção da sociedade. Mas quem é que vai colocar isso em prática? Para colocar isso em prática, eu preciso criar toda uma instituição, toda uma composição que venha a exercer efetivamente esse governo, fazer o Estado andar, exercendo as funções de governo. E óbvio, você deve ter percebido, você já com certeza notou, nós estamos falando da administração pública. Então, a administração pública é o conjunto de entidades, órgãos e agentes que vão fazer o quê? Executar as funções definidas pelo governo para poder conduzir o Estado. Então você percebe como que isso tudo está interligado, lembrando que no final das contas, deixa eu trocar só aqui a corzinha, no final das contas, quem vai conduzir essa maluquice toda é a Constituição Federal. É ela que vai determinar como o Estado está, como se seleciona o governo e como se compõe a administração pública. Né? A gente nunca pode esquecer da Constituição sendo a nossa norma maior, a nossa direção maior. Então, o pensamento é esse. Estado, a composição em que você tem povo, território e poder. O governo, que é quem vai conduzir o Estado para melhor atender as demandas desse grupamento. E a administração pública, que é quem vai executar as ações. Só toma um grande cuidado, que normalmente quando eu falo isso aqui, ó, a administração pública é quem executa. O candidato, normalmente a pessoa que está estudando comigo, ela pensa o seguinte, então, se a administração pública é quem executa, então a administração pública é a mesma coisa que poder executivo, concorda comigo? Claro que não. Porque o que eu estou falando de executar é exercer o que a gente chama de função administrativa do Estado. Então, o executar, ele pode acontecer tanto no poder executivo, quanto no poder judiciário,
quanto no poder legislativo. Então não confunda, tá? Falar administração pública e falar poder executivo como se fosse a mesma coisa. Tudo bem que normalmente, quando você estuda o direito administrativo, atos, serviços, fica muito em destaque o poder executivo para você. A gente fala muito do executivo. Mas também, quando você estuda, por exemplo, responsabilidade civil do Estado, há responsabilidade por ação judiciária, por ação legislativa, né? Você também vai ver controle da administração, o controle também se faz pelo poder judiciário, pelo poder legislativo. Então toma muito cuidado que quando você fala administração pública, às vezes até mesmo quando você fala Estado, a pessoa já pensa automaticamente em poder executivo. Não, a ideia é o poder público. Então nós temos o Estado, que é a pessoa jurídica, nós temos o governo, que é quem conduz, e nós temos um conjunto de entidades, órgãos e agentes, que é o grande foco do nosso trabalho, que vai conduzir essa função administrativa, tá? Então, o que é de conceito de essencial para você na administração pública? É uma conjunção de entidades, pessoas, que vão levar a execução da chamada função administrativa, independentemente do poder que ele faça parte. Tá? Então pode ser o Poder Judiciário executando? Claro que pode, função administrativa é feita por diversas entidades sem problema nenhum. Tá? Então vamos começar a desenvolver o seguinte, quando você fala em administração pública, é essencial que você saiba que falar administração pública pode ser administração pública em dois grandes tópicos. Você tem a administração pública no que a gente chama de sentido subjetivo. Você também pode chamar isso aqui de administração pública em sentido orgânico ou em sentido formal, tá? Ao mesmo tempo, você pode conceituar a administração pública no sentido objetivo, no sentido material ou no sentido funcional. O que significaria isso para a gente? Na verdade, é uma forma de você identificar necessariamente quem é a administração pública por sua composição, ou por sua ação. Quando você fala em subjetivo, orgânico e formal, você pensa em sujeitos, pensa em órgãos, pensa em formalidade. Necessariamente, quando você está falando disso, é o conceito da administração pública estabelecido pelas pessoas que compõem, então, entidades, agentes e órgãos. Então, isso daqui é o conceito dado à administração pública através da sua composição, quem é que vai exercer efetivamente. Porém, a administração pública também pode ser conceituada pelo seu objetivo, pela sua matéria de trabalho ou por sua função, que é exercer o que a gente chama de quê? De função administrativa. Tá, então toma cuidado aí, eventualmente, a sua banca resolver fazer uma questão em que ela fale do sentido de interpretação do que é efetivamente a administração pública. Você tem que observar a pergunta, né? Subjetivo sujeito. Então é quem compõe a administração pública. Quem é a administração pública, né? Então, entidades, agentes e órgãos que vão ali exercer efetivamente a função. Agora, se aparecer para você no sentido material, funcional, objetivo, ele está falando do quê? Qual é o objetivo? O que faz a administração pública? Qual é a função da administração pública? O exercício da chamada função administrativa. Tranquilo? Então, beleza. De posse dos conceitos de Estado, governo e administração pública, a gente pode desenvolver um pouco mais, que é o nosso grande foco, a administração pública. Estado e governo você estuda muito aprofundado no direito constitucional. Comigo, a gente vai aprofundar muito a parte de administração pública. E para isso, eu trago para você o seguinte. Quando você fala em administração pública, ainda nessa parte de conceituação, deixa eu trocar aqui a cor, você vai falar o seguinte, essa administração pública, ela tem como função exercer a chamada função administrativa. E quais são, esse que é o grande detalhe, as funções administrativas exercidas pela administração pública? Eu vou te passar a função administrativa clássica, a teoria clássica. Ela diz o seguinte, num primeiro momento, a administração pública exercia como grande função o chamado poder de polícia. Nós teremos um estudo específico sobre esse poder, mas, num primeiro momento, só para a gente poder já ter uma ideia, o poder de polícia é o poder em que o Estado ele vai afetar diretamente suas liberdades e direitos para atender ali uma demanda de interesse público. Então, é o momento em que o Estado, para atender o interesse público, a vontade pública, ela pega seu direito, sua liberdade e afasta, suspende, diminui, né, restringe.
Então esse é o chamado poder de polícia. O Estado, ele se formou num primeiro momento como uma entidade para executar apenas poder de polícia. Evoluímos, graças a Deus, e o Estado passou a ter uma função, uma segunda função administrativa, que é a prestação de serviços públicos. Foi o momento em que o Estado passou a, essencialmente, oferecer demandas da sociedade, não só controlar ali a função do particular para atender o interesse público, mas também oferecer para a sociedade alguns serviços. Então começou a surgir ali um Estado mais participativo, né? Menos Estado restritivo, mais Estado participativo. Então ele passou a oferecer saúde, transporte, educação, ele passou a conviver efetivamente com a sociedade. É muito importante entender que por mais que a administração pública seja uma pessoa de direito público, ela atua nas duas searas. Aliás, o Estado, né, já que o Estado é de direito público, ele vai atuar no direito público ou no privado, não importa. O poder de polícia é uma forma de demonstração disso, né, o quanto que ele vai direto, né, na vida privada para atender o interesse público. Quando a administração pública passou a exercer serviço público, ela passou a ser uma entidade mais positiva na vida humana. Então, não só ela estava ali para restringir, para defender interesses coletivos perante a sociedade, perante o particular, mas também passou a exercer uma atividade mais prestacional, né? Uma função de prestação. Além disso, para poder atingir de forma mais plena as suas funções, a administração passou a exercer uma terceira função, chamada atividade de fomento, que foi o momento em que a administração começou a criar mecanismos para fazer com que determinados serviços fossem oferecidos de forma mais plena por toda a sua organização. Então, passamos a ter o fomento na cultura, na educação, no lazer, na tecnologia, na pesquisa. Então, criamos programas, projetos para fazer com que o serviço seja devidamente oferecido por todos, tanto particular quanto pelo público, através do incentivo. Falar fomento é falar incentivo. Então nós passamos a incentivar a participação de todos na condução do território. Então você enxerga aí um Estado que se aproxima mais da sociedade e passa a conviver com ela, não só na função de prestação. Porém, nós temos na doutrina dois lados. Uma doutrina, as duas defendem, tá, do mesmo jeito que existe uma quarta função administrativa. Porém, uma parte da doutrina diz que essa quarta função seria a função de intervenção. O momento em que o Estado vai intervir no social, vai intervir na economia, o momento em que o Estado vai intervir na propriedade privada, quando você tem ali, por exemplo, a constituição de sociedade de economia mista, ou quando você tem uma desapropriação. E existe uma outra doutrina que defende que a quarta função administrativa é uma função de controle mais voltada ao próprio controle administrativo. Né? Uma função de controlar as ações para garantir que o interesse público esteja sendo atendido por todos. Como que vai funcionar? Apesar de termos essas doutrinas, duas doutrinas divergentes, né, efetivamente, nós temos o seguinte pensamento: olha, na hora da prova, na hora do concurso público, o que você vai defender? Você vai defender que intervenção e controle funcionam da mesma forma. Que quando o Estado controla alguém, ele está intervindo. Então, tanto aparecer atividade interventiva quanto uma atividade de controle pelo Estado, para você é suficiente, é pleno para que você consiga enxergar, que você consiga entender a função administrativa. Mas, classicamente, nós temos três funções. Tá? Normalmente, as bancas de concurso se focam nessas três funções administrativas. Pode ser que essa atividade ela se demonstre ali um pouco mais voltada para controle ou para intervenção. Pode ser. Pode ser que apareça aí essa quarta situação. Mas, normalmente, banca de concurso fica nas três funções administrativas, que são chamadas funções precípuas da administração. Funções que a administração tem que exercer. Beleza? Então, ó, de posse dos conceitos de Estado, governo, administração e da identificação da administração pública no sentido formal e no sentido também material, a gente pode seguir para um segundo momento. Como que essa administração pública ela vai se apresentar para você? Ela se apresenta, e isso você vê também no direito constitucional, lá no artigo 2º, numa composição chamada tripartição ou separação de poderes. Vamos lá? Só para te lembrar, como eu te disse, a gente precisa, né, obviamente, adequar o nosso estudo à nossa realidade. Então, eu não vou ficar te dando uma aula de poderes, porque não é a minha atribuição. A ideia é falar o seguinte:
A administração pública ela não pode ser confundida como uma entidade que atua apenas no Poder Executivo. Porque ela, tal qual o artigo 2º da Constituição fala, também estará prevista no Poder Legislativo e no Poder Judiciário. A questão é aquele bom e velho sistema de freios e contrapesos. É uma entidade podendo exercer a atividade do outro de forma atípica, mas apenas para uma forma de organização, de condução e efetivamente gestão, né? Imagina se você diz que o Poder Judiciário tem a atividade dele plenamente com autonomia total de organização, salvo quando o Poder Executivo definir a organização por conta dele. Peraí, pô. Seria uma seara de invasão, né? Por que o Executivo vai definir a organização do Judiciário? Por que é o Legislativo que tem que determinar o regimento interno do Judiciário? Não, deixa ele fazer. Então, você estuda isso muito forte no direito constitucional, por isso que eu não quero me aprofundar tanto. Né? Você tem ali o Poder Judiciário agindo como o julgador, que é a função típica dele, porém, a Constituição fala, né, são poderes da União independentes, função típica, e harmônicos, função atípica. Mas também o Judiciário legisla, regimento interno. Também o Judiciário administra, quando ele determina a composição de departamento, chefia, cargos comissionados, cargos que vão existir ali. Então é muito importante você entender que para nós os poderes da administração pública, eles são os mesmos poderes que você detém como uma entidade efetivamente de direito. Né? Então não muda nada do direito constitucional para o direito administrativo, a gente fica na mesma brincadeira, beleza? E para a gente poder fechar essa primeira aula, falamos sobre Estado, governo e administração pública, falamos sobre poderes, vamos falar sobre a organização administrativa. É claro que isso é um assunto que vai durar muito tempo, né? Porque estudar a organização administrativa é um dos principais pontos de início do nosso trabalho. Mas você precisa enxergar que a nossa base de estudo como organização clássica está no artigo 18 da Constituição Federal. O que ele vai dizer para você é o artigo que inaugura o capítulo, né, da organização político-administrativa do Estado. E ele vai dizer para você que União, os estados, o Distrito Federal e os municípios serão as entidades que vão agir, né, para poder conduzir o território do Estado e, consequentemente, poder organizar esse poder. Tanto é que a função do artigo 18, ao determinar esses caras, ela vai se aprofundando, artigos 21 a 24, 25, 30, 32, dizendo a área de atuação de cada um desses caras aqui. Então, quando se fala em administração pública de uma forma genérica, você tem a União na sua esfera federal de atuação, os estados e o Distrito Federal na esfera regional de atuação e o município na esfera local. Cada um com a sua atribuição, cada um com a sua competência. Não se esqueça que o artigo 18 ele traz uma característica importantíssima para esses caras: autonomia. União, estados, DF e municípios são autônomos. Então, assim, quando a Constituição fala saúde, educação, e vamos para as funções serviço público, né, poder de polícia, fomento, controle, intervenção, isso significa que cada um vai atuar na sua seara. Porém, eles também vão atuar em unidade. Como eles são entidades autônomas, ou seja, eles detêm o poder, mas o poder está limitado em cada um deles, eles estão sob a direção de uma entidade soberana. É o que você estuda, né, na forma de Estado federativo. O que é uma federação? É um grupo de entidades autônomas sob a égide, a direção de uma entidade soberana, que é a própria República Federativa do Estado, que é o Estado em si, ou melhor, a República Federativa do Brasil, né, que é o Estado. Então, quando você fala em organização administrativa, nada mais é do que essa perfeita distribuição de território, povo e poder. Então você passa a enxergar um povo vivendo num território, por exemplo, um estado, e que tem um poder de atuação ali dentro. A União, o município, o Distrito Federal. Porém, existe um poder soberano. E esse poder soberano é o próprio Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil, que ela pode definir regras gerais que todos deverão seguir. Lá no direito constitucional, você estuda a repartição de competências, que é um dos assuntos mais importantes para você enxergar o que eu estou falando agora.
Porque lá você vai ver competência administrativa e legislativa da União, né? A competência administrativa comum, exclusiva ou comum, a legislativa privativa ou concorrente, e você começa a enxergar o Estado como aquele que tem as atribuições que sobram, né, que a Constituição delimita. A atribuição da União, a atribuição do município, diz ali duas atribuições para o Estado, mas diz que o resto é dele. E o Distrito Federal soma, né, Estado e município como atribuições próprias. Então, enxergar a organização da administração, organização administrativa no primeiro momento, é você enxergar essa distribuição territorial, povo e poder, tá? Sempre lembrando que, acima de tudo, nós temos uma entidade soberana. É muito importante você enxergar isso. Eu vou jogar aqui na tela rapidinho, porque muita gente tem mania de olhar a administração pública assim, ó. União, estados, DF e municípios. Como se a União estivesse acima de todo mundo, os estados fossem o segundo. Alguns até colocam o Distrito Federal do lado, né? Porque ele é mais ou menos um estado. Mas como ele também tem município, aí confunde tudo. Amigão, a ideia é essa daqui, ó. União, estados, o Distrito Federal e os municípios, eles são a mesma coisa. O que vai diferenciar é a área, né, que eles têm a jurisdição, que eles têm o poder de agir. Porque, obviamente, como a União tem uma composição federal, a competência dele vai ser muito maior do que a competência de um estado, do Distrito Federal, do município. Então, quando você fala, por exemplo, no direito tributário, né, você vai vendo lá, ó, o município toma conta de IPTU, porque é uma coisa territorial, mas quando você for falar em IPVA, carro, já não é o município, que é uma coisa mais ampla. Você vai falar do Estado. Ah, mas quando for falar imposto de renda, aí sim é uma coisa da União. Então é interessante você notar que não existe hierarquia entre esses caras. Existe uma autonomia de cada um deles. Então, um não vai entrar na seara do outro, exceto, obviamente, questões de intervenção, né? Uma intervenção da União no Estado, né? Isso pode acontecer. Um não vai entrar na seara do outro, porém, um vai ter uma atuação um pouco maior do que o outro. Então, às vezes, o decreto de um governador vai atingir os municípios, mas, obviamente, o decreto de um prefeito não vai atingir o governo do Estado, percebe? Então, o que eu quero que você enxergue efetivamente é que falar em organização administrativa é você entender que existem grupos, né, existe uma distribuição lógica ali com autonomia, autonomia política, ou seja, cada um pode definir e determinar sua própria legislação, autonomia administrativa, eles podem se organizar. Eu sempre gosto de falar como exemplo, você mora no município X, vai no município vizinho, pega ali a composição da prefeitura. Bate se todas as secretarias que tem numa tem na sua prefeitura também. Claro que não. Porque tem prefeitura que cria uma secretaria que é importante para aquela região, mas para outra não é tanto. Ou essa secretaria existe na outra, mas está junto com outra secretaria. Não importa. Cada um se organiza como quer. Aí entra o papo de governo. Lembra? O governo é a forma de condução. Por que cada novo governo que a gente tem uma reforma ministerial? Ah, cresce ministério, diminui ministério, coloca a gente, tira a gente. Porque é o grupo que vai conduzir o território. É o grupo que vai conduzir o poder. É o grupo que vai ser responsável pelo povo. Tá? Então, primeiro momento, uma aula bem light, bem teórica, né? Eu sei que já começou com um monte de informação, mas a tendência é essa. A tendência é piorar, já diria um amigo meu. Mas, primeiro momento, uma parte mais teórica, mais inicial, para a gente poder começar a desenvolver legal o nosso trabalho, tá? Então, vamos parar por aqui, para eu tomar uma água, dar uma relaxada e poder continuar o nosso estudo aí na próxima aula, no próximo bloco, belezinha? Então, um grande abraço.